e deixei assim de uma hora para outra tudo aquilo que a minha vida pregressa me trazia. E quando eu chego assim, meus irmãos, na igreja do Senhor, eu ganhava um salário mínimo. E eu tinha um princípio de agradecimento. Eu lembro que eu pegava o meu salário e eu trazia todo ele. E eu pegava o meu dízimo, eu pegava a minha oferta e pegava a oferta dos meus filhos com a minha mulher. Aliás, dos meus filhos. E nós ficávamos ao redor da nossa mesa, né? A nossa mesa era grande, né, amor? Dava dois bancos ao redor. O resto ficava em pé. E a gente orava. E eu dizia: Deus, eu quero te apresentar as minhas finanças. Eu sei que esse dinheiro aqui é impossível aos meus olhos chegar até no meio do mês, mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai prover até lá. E nessa andança, nesse propósito, agora nesse outro mês, dia 22, né? 21, faz 30 anos que eu pratico isso na minha vida. E aí eu pergunto para vocês: já me viram lascado? Né? Já me viram arrebentado? Olha o meu pastor ali carregando latinha. Já me viram assim? Mas sabe por quê? É como era que falou: princípios, por amor. Vocês viram o evento que nós fizemos aí Dia das Crianças? Que bênção, né? Nem vereador, ninguém fez o evento que nós fizemos, da caderno, lápis para as crianças. Mas por quê, pastor? Não é que nós queremos ser melhor, meus irmãos. É que dependendo da abertura do teu coração, as coisas de Deus, elas são muito, muito, muito grandes na sua vida, sabe? E eu hoje vejo assim que quando a gente quer ter demais pelas nossas próprias forças, nós vamos ficar puxando uma corda que vai estar amarrada num pau lá e que não vai soltar. Quando a gente entende que a gente não tem condições, mas há um Deus que tem a condição, a gente corre aos pés do Senhor, e o Senhor dá-lhe uma puxada de lá que arranca o topo da árvore, e a bênção vem para nossas vidas. Assim é a nossa vida com Deus, quando a gente compreende. Eu confesso a vocês que para mim, na minha visão, eu não tenho nada, sabe? Não tenho nada, não. Vocês lembram que eu falava assim? Eu estava falando aqui, sempre peguei e falava assim: eu vou comprar uma madeira para mim. Quem lembra disso? Vou comprar um bote para mim, vou comprar uma madeira. Faz uns 3 anos que eu botei na minha cabeça: vou comprar uma madeira. Então, bora dessa, vou comprar uma madeira. Eu falava assim. E aí eu ia de papel, via passar a madeira disso ali, minha filha. Vai nós dois ali, ó. Falava assim, nós chegamos no nosso. Fui viajar agora. Quando eu cheguei, a minha mulher já tinha acertado até o preço do bote ali com uma pessoa. Aí eu queria dar para trás, eu queria assim. Aí ela falou: não, eu sei que é uma vontade no teu coração. Você não faz nada, você fica em casa no final de semana, você quer pescar, você quer ir por ali, e você não tem. E aí eu já fechei com o rapaz, eu fui lá ver, compramos o bote. Glória a Deus, a primeira parte. Aí eu vou pegar eu e o Juninho, acredito que o Juninho é bom de remo. Comprar 2 remos para lá, vamos destacar Balicuru. Não sei se a gente vai conseguir subir de volta, né? Aqui vai todo. Então, olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Mas o Senhor orou para isso? Não, meus irmãos, eu criei um reino espiritual. A nossa palavra tem um poder sobrenatural. E eu creio. Eu falei para o meu filho assim: olha como é que é essa coisa. Eu falei para o meu filho assim: meu amor, eu vou mandar aí um negócio que você vai numa loja tirar um rabeta para mim, um 6,5. Aí ele falou assim: não, papai, vamos comprar um 15 para poder a gente andar legal na madeira. Eu disse: meu filho, a minha fé estava no rabeta, mas agora desse jeito eu vou ter que aceitar essa fé. Vou ter que aumentar essa fé, porque então, e não é porque a gente quer receber, mas acontece na nossa vida, meus irmãos, consequentemente, na necessidade daquilo que Deus quer que a gente faça, quer que a gente participe. E eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, sabe assim, porque aquilo do canal é muito básico a gente aqui. A gente trabalha, né? Fica em casa, trabalha e fica em casa. E aqui tem muitas opções para a gente dar uma passeada, né? Quando seca mais para ir, tem muita praia. Mas remar, né? Não dá.
no remo não vou nem. Se Jesus falasse para mim, Júlio, eu vou lá no lago aparecer. No remo, Senhor, está difícil, vamos ficar por aqui mesmo, porque não dá, né? Não posso mexer mais meu braço direito, é uma dificuldade, então, mas graças a Deus também. Olha o que aconteceu. E eu estava falando para a Silvia assim, o nosso bote não é para mim, não. Vai ser para a glória do Senhor, porque eu muitas vezes o cara perguntou de mim, pastor, se eu me convidasse para ir lá no, não sei se é Cararauaçu, uma coisa assim, e fazer um culto lá na minha casa, na minha família, o senhor ia? Eu digo, mas nadando não dá não, né? Eu digo, mas se me convidarem agora, eu vou, né? Não sei onde é não, o Paulo sabe, né, Paulo sabe para aí tudo. Olha a oportunidade. Então, se a gente for num lugar desse e uma alma aceitar o Senhor, o bote é de menos, já valeu muito, né? Então eu também compartilho a graça do Senhor, sabe, meus irmãos? A misericórdia de Deus é muito santa. E eu louvo a Deus assim, porque eu não sou de pedir, não, eu sou de agradecer. Eu sou daqueles que, sabe, eu oro assim, ó, Senhor, eu, a Cris, o Júnior e a Silvia pescando, Senhor, ali um carinho para cada uma delas, entendeu? Então a gente já ora para a coisa acontecer. A gente vai orar, se der, se o Senhor tiver com a janela aberta, joga menos um balde de água em mim. Não, isso não é oração, meu irmão. Oração é aquela que você já antecipa lá na frente, porque o Senhor é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 2. O texto está se dando. E toda a mensagem de hoje é o nascimento e o ministério, o início do ministério de Jesus, meus irmãos. Para falar sobre isso, sabe? A Deus uma palavra, o Senhor colocou no meu coração sobre isso, porque às vezes a gente ouve muita mensagem, mas nunca sobre isso. Eu quero falar sobre isso hoje. Amém? Diz assim, todos encontraram Mateus no capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorar. E o rei, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha que texto lindo, né? Quando a gente olha a palavra do Senhor, isso aqui eu estou falando na visão de Mateus, sabe, meus irmãos? Na visão de Mateus. Eu acho muito interessante o nascimento de Jesus. As preparações do nascimento de Jesus foram algo assim que extraordinário. O Senhor Jesus, apesar da cruz, mas ele teve toda a honra dada a ele no seu nascimento. Desde o princípio, o Senhor fez questão de trazer Jesus de uma forma onde ele seria glorificado, exaltado também, e que ele pudesse ser recebido com honra nessa terra. O problema maior é que a honra ela não foi dada para aqueles que eram para dar honra. É interessante que quando Jesus ele chega à sua promessa, né, os estudiosos de Israel eles calculavam e olhavam os livros das profecias para que eles pudessem adivinhar o dia que o Senhor haria de vir. E é interessante que com o tempo os profetas começaram a se perder, porque a corrupção ela entrou dentro do santuário e os profetas ficaram corruptos, os príncipes se corromperam. Então Deus não compactua com corrupção, Deus não compactua com engano. Aonde tem um engano não tem presença de Deus. E é interessante que Deus ele levanta 3 reis magos que habitavam em outro país. Por que, meus irmãos, isso? Porque eles haviam lido o livro dos profetas e eles observaram que um dos
pontos fundamentais que Jesus ia vir era uma estrela. E eles passaram a vida toda olhando, porque a estrela, ela tinha uma determinada direção para aparecer. E esses homens ficaram tempos e tempos olhando aquele lugar. E uma das coisas interessantes, que a estrela ia aparecer. Quando a estrela aparecesse, o lugar eles já sabiam. Entendeu? E aí eles vêm ver a estrela e eles identificam. Esses homens, eles eram astrólogos também, meus irmãos. Eles faziam aquele estudo astrológico para entender o espaço. Olha como é que é lindo esse negócio. Há mais de 2000, quase 500 anos atrás, já tinha pessoas que estudavam astrologia. Olha só. E eles acertaram no ponto certo. Quando eles viram, meus irmãos, a estrela, porque eles eram reis, né? Eles eram reis magos, eles eram muito importantes, eles tinham uma multidão ao redor deles. Quando eles viram, eles prepararam uma carruagem. A Bíblia não diz a quantidade, mas pelo conceito, pela forma e a cultura que era um rei, ele andava com uma quantidade de pessoas muito grande. E aí imagina 3 reis, significa que ia uma comitiva muito grande. E eles não poderiam chegar diante do Senhor, que havia de ser o resgatador do povo, à toa. Eles preparam os 3 minérios mais importantes que tinha mais dinheiro naquela época. E eles vão. É interessante que eles chegam perto de Jerusalém e eles perguntam, né? Eles começam a perguntar sobre a situação, sobre a cidade, sobre o local. E os príncipes de Israel e toda Jerusalém, ela entra em pânico. Por quê? Eles mesmos, meus irmãos, já haviam esquecido, sabe? Eles mesmos já haviam deixado de lado aquilo que havia sido profetizado através dos profetas para a própria vida deles, que era o rei que retornaria e que libertaria ele das opressões. E é interessante que ele chega aqui no versículo 2 do capítulo 2, aqui ó, no versículo 2, versículo 1, desculpa, olha só. Tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, o tempo do rei Herodes, diz que uns reis magos vieram do Oriente. E eles perguntaram, disseram bem assim para eles, ó, dizendo: onde está aquele que é nascido? Porque eles não conheciam o lugar exato. O rei dos judeus. Porque vindo a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando ele pergunta isso diante do povo, os príncipes sacerdotes, eles enlouqueceram. Porque eles não estavam ligados nessa profecia. E é interessante que de repente cai no ouvido de Herodes que ia nascer um rei justamente para libertar o povo a quem eles oprimiam. E Herodes fica ali, sabe, de todas as formas, desesperado, tentando reverter, conhecer, porque se um rei se levantasse em um lugar, um dos dois ia ter que cair. E é interessante que os magos, eles falam para o próprio povo, diz assim, pergunta dele, onde eles iriam de nascer? Ele fala, olha o que ele diz. E tu? Olha ele assim, em Belém, vocês não viram o que o profeta falou? Ele cita o versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Olha que coisa linda. E o que me chama a atenção, meus irmãos, dessas coisas? O que me chama a atenção muitas das vezes nessa questão? É que, primeiro, às vezes o povo do mundo, que muitas das vezes aos nossos olhos não são aquilo que nós pensamos que são, mas que muitas das vezes lê a Bíblia e estuda muito mais do que nós. Eu já tive umas experiências de conhecer pessoas que elas não são do domínio cristão, mas se você for debater a Bíblia com elas, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque essas pessoas têm um conhecimento extraordinário. Por exemplo, os irmãos
da Adventista. Você pode conversar com eles sobre qualquer coisa, só não vale dar sobre o livro de Daniel, porque eles sabem. Vou falar uma coisa para vocês, cara, os irmãos são fera no livro de Daniel, nas profecias. O resto, até que não. Mas se você for debater o livro de Daniel, você pode. Você sabe quando você normalmente te pegava pelo lado da mão, assim, te metia o socó, vai ser a sensação a mesma. Vai ficar travado. Ele vai te dar um banho de Bíblia, que tu vai até, né, tu pode até desanimar e deixar o Senhor. Mas existem ímpios também, que lê a Bíblia, meus irmãos, e muitas das vezes consegue observar muito mais do que a igreja do Senhor. Hoje existem muitos textos, muitas profecias que estão se cumprindo, e quando a gente olha assim no Face, no Instagram, nessas redes sociais, tem se levantado muitas pessoas que elas não são aquele cristão fervoroso, aquela coisa de profetizar, não, eles são estudiosos, professores, né? E eles observam a palavra de Deus com um fundamento muito interessante, muito esclarecedor, sabe, meus irmãos? E que dá compreensão muitas das vezes a nós, porque às vezes as pessoas hoje, elas estão tão fundamentadas na teologia. Eu fiz teologia, meus irmãos. Falaram que se eu fizesse teologia, eu ia fracassar na fé, e eu acho que não, porque eu não creio na teologia só, eu creio em Cristo, porque a salvação não veio da teologia, veio de Jesus para mim. E a teologia, ela acrescentou algo muito grande na minha vida, que foi a verdade, entendeu? Porque muitas coisas que eu observei, que eu recebi na minha vida, ela não era verdade, e eu exercitava ela, e eu falava, Deus, estou andando no caminho certo, me ensinaram assim e não acontece nada. E quando você descobre a verdade, que você começa a praticar a verdade, os princípios da verdade, você vê que começa a abrir caminhos e portas que você não estava acostumado a ver. E eu acho interessante, meus irmãos, que aqui ele não está lidando com pessoas comuns, ele está lidando com os príncipes de Israel. Um príncipe de Israel, meus irmãos, ele é doutrinado desde pequeno para saber todo o livro do Pentateuco, as profecias, a história bíblica, o Egito, o Gênesis, todas essas coisas é dada para que eles não tenham dúvida. E eles levam tão a sério que alguns deles amarram uma linha aqui e penduram aqui um livrozinho que contém os textos da Bíblia. Outros penduram aqui no pescoço também, que contém o texto da Bíblia. É por isso que o salmista fala, ateia a tua palavra, entendeu? No meu pescoço aqui, ó, andar com ela. E aí, esse laço aqui, ele fica justamente em cima do coração da pessoa, para que a pessoa não esqueça dela, para que a pessoa viva ela 24 horas. É muito interessante, mas eu não vou entrar nesse critério hoje não. Quero falar hoje de algo, a preparação da vida de Jesus, porque no capítulo 1, meus irmãos, se nós olharmos bem, o capítulo 1 de Mateus, ele fala da linhagem real de Jesus. Ele dá um ênfase de quando Jesus ia nascer e de quem eram seus pais e toda a sua descendência, chamada analogia. E é interessante que vem, irmãos, lá de trás o texto. É por isso que muitas das vezes eu não entendo assim alguns comportamentos de pessoas, que eu sempre falo que Deus, né, ele é tão diferente de nós. Por quê? Porque Deus ele age e ele faz coisas totalmente opostas da nossa vida. Mateus, ele escreve algo muito importante para a gente compreender. Poucos discípulos aqui eles fazem, mas Mateus ele trabalhou justamente na analogia a respeito de Jesus. Era necessário aprender, sabe, meus irmãos, de onde ele veio, como ele veio. No livro de Mateus, do capítulo 1 até o versículo 18, você consegue conferir toda a analogia a respeito de Cristo. E vocês sabiam, meus irmãos, que Jesus, ele é da descendência da mulher do adultério? Olha como o negócio é muito sério. Ele é da descendência de Betseba, né? Então, ele se preocupa a esclarecer bem, para que as pessoas entendam, porque hoje, meus irmãos,
que acontece hoje? Se a gente errar, a gente é jogado na lama. Não é verdade? Deus o livre, se eu der uma falhada, eu der uma errada, todo mundo quer empurrar você no abismo. Se você fizer alguma coisa errada, todo mundo comenta, todo mundo bate, eu sabia, aquele negócio todo, né? E quando você vai para a Bíblia, que você ouve Jesus falando, eu não vejo Jesus tirando, desfazendo ou deixando ninguém. Eu vejo Jesus assim, é igual um imã no meio do ferro. Aonde ele passava, ele anexava pessoas ao ministério, porque ele tinha uma palavra de libertação e de salvação para a vida das pessoas. Versículo 18 até o 25 do capítulo 1 vem falando do nascimento, do dia onde ele nasceu, o local que ele nasceu. E eu acho interessante que aí entra esses reis magos, meus irmãos, perto disso aí, no capítulo 2, que o intuito dos reis não era apenas Júnior saber onde era. O intuito deles, meus irmãos, era simplesmente chegar diante do mestre e prestar a sua adoração e trazer a sua oferta diante do Senhor. E o que me mete algumas agulhas na minha cabeça, como pode uma pessoa que não é dada do grupo deles, que não é dada do povo judeu, entender nas próprias profecias que eles não poderiam estar de mãos vazias diante do Senhor? E quando eles chegam, que eles batem na porta, por exemplo, o que eles dizem? Aonde está o menino? Eles não queriam, o soldado, não, eles não queriam se apresentar, eles não queriam ser conhecidos, eles não queriam trazer o... Não! Quando abre a porta, a pergunta foi: aonde está o menino? Porque nós viemos adorar. E quando eles olham, porque, meus irmãos, no meio daquela multidão nasceu muito menino. E qual foi a situação para eles saberem que Jesus havia nascido? A estrela estava em cima da casa, parada. Agora imagina o Senhor, através do seu Espírito, guiando aqueles homens, para que cumprisse o desejo do coração deles, até Jesus. E quando eles chegam lá, que eles veem o Senhor, eles se prostram. Alguns dizem assim: ah, pastor, ele deu só... Não, meus irmãos, não, eu estudei a cultura judaica já várias vezes. Eles não deram só esse negócio, eles deixaram muito dinheiro, eles deixaram ouro, eles deixaram muita coisa, muita roupa, eles deixaram tudo aquilo. Por quê, meus irmãos? Vocês percebem que depois disso aí, que Jesus nasce, Herodes persegue ele e é levado para o Egito, né? Vamos lá, cultura egípcia. Quando um forasteiro vinha de um lugar para outro, como o pai de Jesus era carpinteiro, José, ele não poderia exercer a função de carpinteiro. Na cultura egípcia, quem vinha de fora não podia trabalhar na função que tinha, a não ser por uma permissão do seu líder. E aí você olha, como foi que José, Maria e Jesus se manteram? Com certeza, foi devido à oferta desses magos, que manteve eles esse tempo todo. E é interessante que no capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 18 ao 25, Mateus fala da sua linhagem divina, né? Fala que o anjo apareceu, que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, que Deus enviou Jesus, que não teve uma coisa humana, mas que era real, divino. E hoje, meus irmãos, se você perguntar para muitas pessoas, poucas pessoas sabem sobre isso, que isso é tão importante, a gente entender a linhagem terrena de Jesus, mas também a linhagem celestial, para que a gente creia, para que a gente compreenda, para que nós possamos acreditar nele de uma contundência onde nada vai nos tirar do seu caminho. Olha, meus irmãos, eu já passei um momento muito difícil para pregar o Evangelho do Senhor. Um dia eu já cheguei para uma igreja assim, que a pessoa desligou meu microfone.
Desligou meu microfone. Eu estava ensinando lá a palavra de Deus, ele falou que eu estava ensinando heresia. E eu digo, meu Deus do céu. E eu olhava para a Bíblia. Mas sabe por quê? Porque os irmãos bateram palma uma vez, ele disse que bateu palma na área de Deus. E ele mandou descer e ele desligou meu microfone. Simplesmente. E eu, tá bom. Mas eu nunca permiti que as coisas das pessoas, que as ações das pessoas me tirassem o foco de andar nos caminhos. Porque senão, meus irmãos, a gente não vai ser. No capítulo 2, aparece o sábio do Oriente. Do versículo 1 até o 12, aparece os reis magos, falando, se apresentando, e até chegar ao Senhor Jesus. No versículo 13 até o 18, acontece a fuga para o Egito. No versículo 19 até o 23, acontece o retorno do Egito. Olha que negócio muito interessante. E quando eles retornam, meus irmãos, é interessante que quando Jesus completa 18 anos, não sei se todos já perceberam, quando Jesus completa 18 anos, ele some do mapa, né? Ele aparece com 30 anos depois. Ele não aparece a juventude dele, mas depois dos 12. A partir dos 12 anos, você não vê mais a história de Jesus. Por incrível que pareça, já estudei alguns rabinos judaicos e nem eles falam sobre isso. Nem eles falam sobre esse período dos 12 aos 30 anos a respeito de Jesus. É uma coisa assim que é algo assim que não é comentado, não é falado, não é feito nada a respeito disso. E não é questionado também. No capítulo 3, olha só, no capítulo 3, de 1 a 12, Jesus é batizado por João. Ele já volta agora com 30 anos para começar o seu ministério. É interessante que a partir do momento que Jesus é batizado, há uma declaração de João a respeito dele, porque João estava batizando ao beira do Jordão, e ele fala de Jesus, e ele diz, olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vai batizar vocês com água e com fogo, entendeu? E é interessante que quando ele fala isso, que ele olha, Jesus vem descendo, e ele diz, olha, aquele que eu nem sou digno sequer de amarrar a sua alparca, o fio da sandália. E é interessante que quando Jesus chega a João, ele diz, me batiza. João já sabia que era Jesus. João, eu não sou digno disso, não sou digno de te batizar. Mas Jesus disse, não, você tem que me batizar, para cumprir todo o procedimento judaico. E João batiza ele. E é interessante que quando João batiza ele, Deus manda um sinal do céu para comprovar a divindade de Jesus. Desce o Espírito Santo sobre ele como uma forma de pomba. Interessante que aquele pássaro vem sobre ele. E uma voz do céu fala assim, esse é meu filho amado, a quem me compraste. E aí, meus irmãos, é algo que me chama muita atenção, porque olha só, é tão intrigante isso aí, que eu vou entrar numa coisa aqui para a gente entender. Quando Jesus partiu, ele disse que ele ia rogar ao Pai. Atos capítulo 1 fala sobre isso, e ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador. É interessante que quando Jesus parte, os discípulos pregam, e nada aconteceu. Capítulo 2 de Atos, quando o Senhor Jesus, quando o eterno Senhor desce sobre o povo de Deus, sobre os discípulos, através do Espírito Santo, Pedro sai e fala. A voz de Pedro soa como uma voz diferente, e lá 3.000 e poucas pessoas conhecem o Senhor. Quando você volta novamente para Jesus, depois que Jesus é batizado, olha só como é que o negócio, olha como é muito espiritual, meus irmãos. Depois que Jesus é batizado, o que desce sobre ele? O Espírito Santo. Só que é muito interessante isso aí, porque se desceu o Espírito Santo em Jesus, o que ele tinha agora que fazer? Pregar.
Não. Ele vai para onde? Deserto. Para preparação para pregar o Evangelho. Aleluia. Olha só, no capítulo 4, do 1 ao 11, ele passa 40 dias e 40 noites sendo preparado para pregar o Evangelho, sendo tentado em toda a área que nós hoje sofremos, na ganância, no poder, na riqueza, né? Na obediência. Interessante que tudo aquilo que nós sofremos hoje, tudo aquilo que nós passamos hoje, tudo aquilo que o inimigo oferece para nós hoje, foi as mesmas coisas que foi oferecida para Jesus. Foi oferecido para Jesus todos os reinos. O que o mundo hoje oferece? O que tantas hoje, né? Como o Eric estava falando aqui, uma coisa interessante, meu filho. O que tantas igrejas oferecem, as coisas, se você der, você vai receber. Isso não é real. A gente não tem que atuar dessa forma. E quando houve essa preparação que Jesus vai para o deserto, irmãos, é uma coisa tão interessante, porque ele precisava ser preparado para que manifestasse na terra a majestade, a glória e o poder de Deus. E ele passa 40 dias e 40 noites ali naquela agonia. E o diabo pensa que o diabo se preocupou com ele no início. Não, mas irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último dia que ele já estava ali, 39 em diante. Aí o inimigo disse: homem, agora ele está fraco, agora vamos lá testar se realmente ele está fraco. Oferece o pão, né? Oferece obediência, oferece rei, mas Jesus firme na palavra. E Jesus dá um exemplo interessante para mim e para você entendermos por que nós precisamos ficar de pé e qual é o instrumento que nos deixa de pé. A palavra. Jesus se defendeu do inferno através da palavra. Tudo aquilo que o inferno lançava a respeito de alguma coisa, o Senhor Jesus respondia na palavra. A nossa vida, meus irmãos, não é a mesma. Não é diferente. Não é algo diferente daquilo que Jesus passou. A nossa maior defesa para tudo aquilo que acontece conosco chama-se palavra. Porque, meus irmãos, dentro dela nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus nos prometeu. Eu estava falando aqui a respeito, né, da situação dela, né, da vida deles. Um dia ela me contou, fiquei rapaz, Natália, pelo amor de Deus. E a pior coisa que tem na vida de um ser humano é ele não saber dizer não. A pior coisa que tem. Porque quando você diz sim, sim, você sempre vai esperar algo das pessoas. Um agradecimento, um elogio. Mas quando você diz não, você não espera nada. Esse é um dos segredos. E quando Jesus ele chega pronto, aí ele vem aqui, meus irmãos, o capítulo 4. Olha como é lindo esse negócio. Desculpa, o capítulo 5. Desculpa, o capítulo 5, meus irmãos. Olha só, depois de toda a preparação que ele havia passado, depois de tudo aquilo que ele havia vivido, olha o resultado aqui. O primeiro sermão dele é dado na Bíblia como o sermão da montanha, segundo Mateus. Eu vou ler um pouquinho aqui para você entender. Olha o que ele está dizendo. E Jesus, vendo a multidão, aliás, desculpa, mais um pouco atrás eu esqueci, no versículo 12 aqui do versículo 12 do 4, do 12 até o 20, até o 25 é os momentos que ele prepara, que ele faz os discípulos. No capítulo 5, depois que ele fez os discípulos, agora ele vai começar a dar os sermões a respeito do céu. Olha como é lindo esse negócio. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximou-se
dele, os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os enchia dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porquanto assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você observar essa palavra, Jesus vai levar essa mensagem até o dia da sua morte. Porque o sermão da montanha, meus irmãos, ele dá todo o acesso para nós a respeito daquilo que vamos viver. Quando alguém se levanta contra você, se alegre, porque alguma coisa certa está acontecendo na tua vida. Quando alguém falar de você, se alegre, porque algo de Deus de bom você está fazendo. Quando alguém tentar te prender, se for por Jesus Cristo, se alegre, porque o céu é seu, porque você pertence ao céu. O sermão da montanha é o resultado de uma preparação espiritual, meus irmãos, para que nós possamos entender e seguirmos o Mestre da forma como nós devemos. Hoje na igreja, meus irmãos, meu Deus do céu, se alguém chegar, eu não gostei da camisa do Eric, não, eu vou me desviar, eu vou me embora porque não gostaram da minha. Mas sabe por que nós agimos dessa forma? Sabe por que nós agimos diferente? Porque nós não queremos aprender a mensagem da cruz. Nós não queremos aprender a palavra. A única defesa nossa entre nós e esse mundo chama-se a palavra. O Espírito de Deus, ele me fortalece para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. A palavra, ela me direciona com a verdade. É a boca de Deus falando para mim o caminho que eu devo seguir. É por isso que muitas pessoas, meus irmãos, hoje, elas se perdem, porque as pessoas querem acreditar em profecias humanas e deixam de acreditar na maior profecia, que é a palavra do Senhor. Quando nasceu meu terceiro filho, antes de nascer meu terceiro filho, chegou uma pessoa lá na igreja que eu congregava, e olha, meus irmãos, aparentemente ela era uma bênção, né? E ela sabia que a gente queria tanto uma menina, porque só tinha menino dentro de casa. E um dia ela chegou com a Silvia, e no meio de muita gente, ela falou que o Senhor estava dando uma filha para ela. Aí a gente, né, ainda estava mocoronga espiritual. Sabe o que é mocoronga espiritual, meus irmãos? Sabe, aquela que te acredita em qualquer coisa. E aí, a Silvia pegou, vamos comprar material. Eu digo, rapaz, para a menina, meu amor, é o seguinte, eu já acreditava naquele tempo um pouco daquilo. Eu disse, meu bem, vamos deixar um pouquinho mais? Calma, a coisa estava difícil, não vamos nos perturbar não. E aí foi quando chegou um determinado tempo que deu para tirar o ultrassom. Eu peguei ela e disse, vai lá, meu bem, tirar o ultrassom lá, veio. Chegou de lá, triste a menina. Nada de menina, é menina. Imagina se nós tivéssemos comprado, né? Naquela época, a gente estava naquela fase mais abençoada da nossa vida, que a gente vendia o café para merendar 9 horas, vendia 9 horas para almoçar, e vendia um pedaço do almoço para tentar merendar 3 horas, vendia de 3 horas para tentar comer à noite. Momentos difíceis. Imagina se nós acreditássemos em tudo que as pessoas falam. Olha a menina lá atrás, quase 2 metros de altura.
Mas sabe por que isso, meus irmãos? Porque as pessoas, elas querem ser reconhecidas por ser usadas por Deus. E aí que é o engano. Porque Deus não veio para isso. Deus veio para trazer a nós, para fazer a nós, conosco, que a gente tenha um relacionamento com Ele. Esse é o alvo de Cristo, meus irmãos. Então, hoje eu estava estudando e eu vi um pregador muito famoso. Ele está com 90 anos quase. E o camarada perguntou dele assim: olha só, meus irmãos, isso é muito sério. O que o Senhor faria de diferente na sua vida? O cara está com 90 e poucos anos. Ele falou assim: teria menos teologia na minha vida e buscava mais intimidade com Deus. Esse pastor tem mais de 100 igrejas debaixo da sua autoridade. E eu, graças a Deus, não precisei chegar aos 90 para reconhecer isso, meus irmãos. Não precisei. Porque a minha busca não é pelas coisas materiais. As coisas materiais, elas são consequência na minha vida. Consequência dos princípios que eu obedeço com a minha família. Aquilo que vem sobre mim é consequência dos princípios que eu cumpro. Não é porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Não. Até porque eu não consigo fazer nada sem Deus. Mas quando você observa esse sermão, lê em casa para você ver. Parece que Jesus está dando uma ênfase a respeito de tudo que ele ia falar. E é interessante que quando ele sai de lá, ele começa a quebrar protocolo. Lá havia um leproso, não podia se tocar, não podia chegar, não podia andar pela terra onde o leproso estava. E Jesus não tinha essa. Começa a curar leproso, porque tinha muita lepra, não tinha cura. E ele começa a curar leproso. E vem cego, cura cego. E vem aleijado, levanta aleijado. E para completar, eu creio que foi um dos momentos mais difíceis do julgamento de Jesus a respeito das coisas de Deus. Foi quando colocaram diante dele aquela mulher que estava em adultério. Porque o texto fala que Jesus no seu coração falava assim: se eu condenar ela, eles vão falar de mim. Se eu não condenar ela, eles vão dizer que eu sou falso. O texto fala que Jesus sonda o coração daquelas pessoas. Ignora eles por uns 5 minutos. A resposta do céu, ela é fundamental para nós espantarmos o nosso adversário. Só que nessa resposta, nós temos que ter calma primeiro. Nós temos que ter calma, estabilidade, para poder darmos uma resposta do céu. E Jesus, escrevendo ao chão, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Meu Deus, foi um corte no jugular do pecado. E olha que ali, meus irmãos, tinha os príncipes de Israel, tinha os escribas, tinha os fariseus, os homens que conheciam a palavra e estavam com a pedra na mão. E um a um, o texto fala que um a um, eles foram deixando a pedra, eles foram deixando, sabe, o orgulho, e saíram de perto do Senhor e desapareceram. E qual era o termo? Ela tinha que ser condenada, meus irmãos, pela lei. Olha o que a lei é maravilhosa. A lei, a Bíblia diz que a lei, ela matava. Olha, Cristo trouxe vida. Jesus não condenou e nem descondenou a mulher. Pode olhar o texto. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Mulher olhou, foram embora, Senhor. E a mulher ficou lá. Se ele não fizer nada, então eu também não vou fazer nada. Vai e não peque mais. Isso é, meus irmãos, o Evangelho de Cristo das nossas vidas. Nós temos que nos amar uns aos outros.
sem olhar para o defeito de cada um. Entender que nós não somos juízes. Entender que nós somos filhos. E família não se destrói, família se junta. Família cuida um do outro. Família ora um pelo outro. Família cuida um do outro. Família não olha para o defeito. Eu tenho meus irmãos, é uma água, vinho, garapa, suco de açaí, é uma diferença, mas que cada um deles vivam conforme a sua posição. A igreja não é diferente. Se nós não nos amarmos, nós vamos começar a comprar um do outro as coisas, não vamos pagar. E aí, se nós não nos amarmos, nós vamos começar a falar um do outro antes do defeito. Se nós não nos amarmos, nós não vamos receber a outra pessoa com amor nas nossas vidas. Se nós não nos amarmos, nós vamos estar sempre criando um pretexto para falar, para criticar ou para nos livrarmos das outras pessoas. E o critério da eternidade, o critério da salvação é que amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o teu próximo como a ti mesmo. E se nós não nos amarmos, depois de todo o sacrifício que Jesus fez, se nós nos amarmos, depois de toda a ação celestial que Deus fez, alguma coisa está errando no nosso meio. Está faltando algo na minha vida. Algo precisa mudar na minha vida se eu não conseguir amar o meu irmão. Tem algo errado no nosso meio. Por quê? A morte de Jesus, ela manifestou o amor de Deus para nossas vidas. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Vocês aqui que vieram aqui, ó, o Senhor já escolheu vocês desde o ventre da mãe de vocês. Pastor, o que é que falta? Entender isso e botar no coração. Simples. Ah, mas eu vou ter que fazer uma campanha. Não tem campanha de nada. É só botar no nosso coração aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário. Ah, mas não vou vencer. Não, porque você já é mais do que vencedor. O que falta é entrar no teu coração. Precisa a tua mente capturar isso, para que desça ao teu coração e você entenda quem você é em Cristo Jesus. Tem muita gente que fala assim: ai, pastor, eu sou servo de Deus. Eu não sou servo de Deus, não, meus irmãos. Pastor, você não é servo de Deus? Não, não sou não. Eu sou filho. Servo eu era quando eu estava na escravidão. Eu era servo do capeta, da pinga, da bagunça. João disse que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi enviado por Deus para morrer por nós, para que nós pudéssemos termos o direito de ser o quê? Filho de Deus. Olha que maravilha. Quando alguém quiser levantar contra nós, eu vou acabar contigo, tu não vale nada. Se ela soubesse que eu sou filho de Deus, não se metia comigo. Mas se essa pessoa soubesse quem é meu pai, não se metia comigo, porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Pai que também eu vivo. Que Deus, meus irmãos, dê uma certeza na sua vida hoje. Nada, meus irmãos, que é colocado em cima de você que você não possa vencer em Cristo Jesus. E minha mulher estava falando assim, minha princesa assim, falando que a pessoa diz assim: pastor, eu vou parar de beber, aí eu vou lá para a igreja. Então tu precisa de Cristo para você se libertar sozinho, né? Para que eu vou precisar de Jesus se eu já faço minha libertação? Eu cheguei na igreja, eu já cheguei meio ressaqueado no final de semana, podia nem dar glória a Deus, senão o pastor ia cair, era bêbado. Estava falando do short da missionária. Imagina a calça da serva de Deus, Cristo. Se tocasse uma gilete, partia de alto para baixo. Destruído. Nós reconhecemos
baixamos nossa cabeça. Naquele dia eu entendi o Deus aqui, eu não conhecia. Dobrei meu joelho. E quando eu me levantei, eu saí uma outra pessoa. Parece que tiraram um saco de cimento de cima de mim. E aí você entende o que Cristo quis dizer com todas essas coisas, meus irmãos. Aí você entende o que Cristo quer dizer. Se vocês estiverem em mim, eu em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem que eu vou dar para vocês. Aí a gente fica, pastor, bora fazer uma campanha, eu quero. Ô Jesus, eu queria saber onde está escrito que eu tenho que fazer uma campanha para me receber algo de Deus. Eu sou muito curioso nesse negócio. Porque se nós estivermos atrelados ao Senhor, meus irmãos, e isso é pura verdade, se nós estivermos atrelados ao Senhor, tudo aquilo que nós imaginarmos dentro do nosso coração, do nada acontece. Do nada acontece. Entendeu? Ah, eu quero uma casa melhor. Irmão, está na tua mão. Já começa a criar no reino. Você pensa que Deus visita a tua boca? Deus visita teu coração. Tem que estar aqui dentro o que nós queremos, mas enquanto não chegar aqui, que fosse a vontade daqui, não vai. Você tem que imaginar. Um dia desse, minha filha, naquela outra Bíblia minha lá, eu vi aquele projeto da escola que eu falei. Eu disse, eu vou fazer uma escola para nós, né? 4 salas, bem bonito, vai ter uma área do lado e tal, vai ser grande, a cara bem grandona. Eu falava para a Silvia, eu tinha 2 coisas, eu tinha só uma coisa, 2 coisas, a fé e a coragem. Mas para mim, na minha visão, ia ser lá na nós, né? Aí Deus trouxe para cá para fazer aqui. E quando eu comprei esse terreno aqui, a gente comprou com o nosso próprio recurso. O vizinho falou para mim, cara, 33 mil, né? 30 mil, né? No terreno. Aí eu comecei a orar, eu perguntei de novo, eu deixo por 25. Eu comecei mais um pouco com ele, comecei a orar. Eu deixo por 20, caiu 10 mil. Não, mas não tenho. Ainda quero mais um pouco. E aí que entra o reino. Falei para a Silvia, chegamos ali na porta. Só para você entender, cadê a Cristina? Vem para cá para te cantar o gol. A gente ir embora. Cheguei ali no final do terreno, Paulo. A tua palavra diz, Senhor, que aonde eu pisar as palmas do meu pé será me dada por herança. É nosso. Em nome de Jesus. Aleluia. Ofereci 15 mil para ele.